E aí, beleza, no norte de... Gana Sergei está caçando quando um leão enorme surge bem na sua frente. Sentindo o perigo, ele rapidamente protege seu irmão mais novo. Atrás de si, ele sabe que mesmo que atire, não há como matá-lo com um único tiro. Então, num momento crítico, Sergei abaixa a arma tentando mostrar ao leão que não representa uma ameaça. Surpreendentemente, a expressão feroz do leão começa a se suavizar. Lentamente, mas de repente um tiro quebra a paz. Quem atirou foi o pai de Sergei. Nikolai, no entanto, ele calculou mal. O leão ruge e avança sobre Sergei, cravando seus dentes em seu corpo. Nikolai dispara várias vezes na tentativa desesperada de detê-lo. Mas é inútil, o leão carrega Sergei e seu pai sabe que ele não tem chance de sobreviver. Nesse momento, o sangue do leão acidentalmente entra no ferimento do garoto. Como se um portão misterioso se abrisse. Seus genes reagem de forma estranha. O leão parece sentir isso também. Solta o garoto e vai embora. Milagrosamente, Sergei sobrevive. No entanto, Nikolai não demonstra alegria com o retorno do filho, como uma figura lendária da máfia. Ele não tolera o momento de fraqueza de Sergei. Ele quer que o filho tenha os instintos sanguinários de um lobo, o alerta sobre a lei brutal da selva, incentivando a um dia assumir os negócios da família. Ele não ousa desafiar seu pai, mas quando vê o corpo empalhado do leão, não consegue mais suprimir sua fúria. Sergei se tranca no quarto, jurando que nunca se tornará um monstro de sangue frio como seu pai. Não muito tempo antes, sua mãe havia tirado a própria vida após anos de violência doméstica. Movido pela raiva e decepção com sua família, ele decide partir para sempre. Antes de ir, ele pega uma carta misteriosa que parece ter um significado profundo para ele, mas ao subir cuidadosamente no telhado, as telhas sobre seus pés de repente se quebram. Ele pensa que vai cair com força no chão, mas em vez disso aterrissa levemente. Ele inicia uma longa jornada até a cidade natal de sua mãe, uma vasta planície no extremo oriente russo. Enquanto admira a beleza estonteante da natureza, um barulho aterrorizante ecoa de repente. Sergei olha para trás e vê uma enorme manada de búfalos avançando em sua direção. Sem lugar para se esconder no campo aberto, ele só pode cobrir os ouvidos e se preparar para o pior. Estranhamente, os búfalos não o pisoteiam. Em vez disso, desviam e passam correndo por ambos os lados. Então ele percebe que o búfalo líder o está protegendo com seu corpo. Somente depois que toda a manada passa, o rei búfalo finalmente se afasta. É quando o Sergei descobre que não só pode se comunicar com os animais, mas suas habilidades físicas estão além das humanas. Com apenas um pouco de força, ele consegue arremessar uma lança a mais de 100 metros. Sua velocidade rivaliza com a de um guepardo, permitindo que ele capture um cervo em plena corrida num instante. Até sua audição evoluiu, permitindo distinguir o número de gotas d'água em um riacho no cânion. De repente, um tiro ecoa pelo vale. Ele sobe rapidamente em uma árvore e avista 2 caçadores. A quase 1 quilômetro de distância, Sergei corre para detê-los, mas chega tarde demais. Ao ver as dezenas de búfalos mortos no chão, uma onda de fúria o domina. Antes que ele possa agir, os caçadores vão direto até ele, ameaçando-o para que saia imediatamente. Essas palavras despertam a fera, e ele pega uma faca do chão. Sergei ataca como um animal selvagem, deixando os 2 caçadores sem chance de revidar. Olhando para outro grupo de caçadores não muito longe, e depois para os búfalos caídos, Sergei jura que buscará justiça. 16 anos mais tarde, Sergei ele se torna um assassino lendário, conhecido como Kraven, para se aproximar de seu próximo alvo. Ele se disfarça de prisioneiro para entrar na cadeia, mas assim que entra na cela, descobre que seu colega de cela também é um homem perigoso. Para evitar conflitos desnecessários, Kraven propõe uma aposta. Ele afirma que sairá em 3 dias, e se não sair, seu colega poderá fazer o que quiser com ele. Durante o banho de sol do dia seguinte, 2 bandidos se aproximam, afirmando que tudo ali pertence ao chefe deles, Semyon, e dizem que vão ensinar uma lição ao novato. Mas com um leve esforço, Kraven os levanta do chão. Felizmente, os guardas chegam a tempo de impedir uma tragédia. Depois, Kraven é levado à sala do chefão, mas não está nem um pouco preocupado, pois sabe exatamente quem é o homem. E essa é a razão pela qual veio. Assim que baixam a guarda, Kraven lança seu ataque. Antes que os 2 guarda-costas possam reagir, já estão no chão. Semyon sente o perigo, mas a essa altura já é tarde demais. A confusão atrai um dos
guardas da prisão, mas Kraven o agarra e o arremessa do andar superior. Ele escala a parede como um lagarto e usa a força para abrir uma rota de fuga, acionando um alarme ensurdecedor na prisão. Ele é rápido demais e qualquer arma é inútil em sua presença. Em apenas 1 minuto, ele escapa da prisão. No entanto, uma enorme tempestade o engole por completo e na nevasca, Kraven rapidamente perde o senso de direção. Nesse momento, ele de repente sente uma presença. Assassina um lobo da tundra surge diante dele. Mas quando Kraven o assua, a telepatia ao lobo se torna dócil. Sobre a orientação do animal, ele consegue se reunir com sua equipe de extração. Em seguida, ele limpa as tatuagens de seu corpo. Quando os militares chegam, tudo o que encontram é um cadáver, irreconhecível após ser atacado por lobos. Após completar sua missão, Kraven retorna às planícies, apenas para encontrar um grupo de caçadores abatendo búfalos. Ele espera pacientemente ao longo do caminho do comboio, e quando chega a hora, Kraven elimina um caminhão inteiro deles. Em poucos segundos, o líder na caminhonete entra em pânico e, percebendo que a situação está fora de controle, acelera e foge. Mas Kraven memoriza o número da placa. O líder volta para se reportar ao seu chefe, quando de repente uma flecha de besta é disparada diretamente em sua cabeça. Kraven risca seu nome da lista e fecha a porta ao sair. Guiado pelo cheiro, ele aparece diante de uma mulher e tira a carta que guardou por anos. Naquele momento, Calypso percebe que Kraven é o mesmo garotinho de muito tempo atrás. Na época em que Kraven foi levado pelo leão, Calypso e sua família também viajavam por perto. A carta que ela segurava havia sido dada por sua avó, que previu que a protegeria do perigo. Sua avó também lhe passou um elixir misterioso que estava na família há gerações. Mais tarde, Calypso encontrou o leão com um menino na boca. Ele não machucou a criança, mas ao ver Calypso, havia um traço de súplica em seus olhos. Calypso deu a Kraven o elixir misterioso e, antes de partir, entregou a carta, esperando que trouxesse boa sorte. Embora os médicos tenham feito de tudo, os ferimentos de Kraven eram muito graves e ele foi declarado morto. Mas no momento em que os médicos estavam prestes a desligar as máquinas, ele milagrosamente voltou à vida. Para desvendar o mistério em seu coração, ele procurou por 16 anos, até que finalmente sentiu a presença de Calypso. A essa altura, ela havia se tornado uma advogada renomada em Londres, mas seu mentor fora morto recentemente. Enquanto cuidava de um caso, Kraven diz que já vingou, pois o assassino era Semyon, o homem da prisão. Calypso, sem saber se acredita nele, volta para casa e confirma que Semyon de fato morreu atrás das grades. Ela encontra Kraven novamente e, embora concorde que o homem merecia, não consegue aceitar os métodos dele, especialmente sabendo que ele fez isso apenas para retribuir um favor. Mas nenhum dos dois sabe que a notícia da morte de Semyon já chegou aos ouvidos de Rhino. Antes um capanga do pai de Kraven, Rhino agora se torna ambicioso para expandir sua influência. Ele marca uma reunião com o antigo braço direito de Semyon, Homer, na esperança de que ele venha trabalhar para ele. Para mostrar seu poder, ele desconecta uma mangueira de sua mochila e seu braço começa a mudar. Os homens de Homer entram em pânico e abrem fogo, derrubando o Rhino no chão. Mas ele não morre. Ele limpa a poeira e se levanta. Então desabotoa a camisa, arranca as balas de sua pele endurecida e, ao reconectar a mangueira, sua carne volta ao normal. Diante desse monstro, Homer não tem escolha a não ser segui-lo. Homer marca uma reunião com o Nikolai, que expressa pesar pela morte do chefe deles e promete oferecer abrigo. Na verdade, ele também quer trazê-los para seu comando, mas sente que algo está errado. Assassinos enviados por Rhino de repente lançam uma emboscada. Nikolai se preparou para tal ataque, mas seu filho mais novo, Dmitri, fica tão assustado que se esconde, o que decepciona profundamente. Nikolai, ele esperava que Dmitri agisse como um homem e mostrasse alguma coragem, não se encolhesse diante do perigo. A notícia do assassinato fracassado rapidamente chega a Rhino. Embora furioso, ele não se surpreende, afinal Nikolai não é um homem comum. Ao mesmo tempo, seus homens trazem um pendrive contendo a filmagem da fuga de Kraven da prisão. Descobrir que o caçador lendário é filho de Nikolai deixa Rhino chocado, pois se os dois se reconciliarem, seria um banho de sangue. Rhino então envia um assassino com a habilidade de hipnotizar qualquer que olhe nos seus olhos. Enquanto isso, Kraven, querendo surpreender o irmão em seu aniversário, escala um prédio com as próprias mãos
desviando da vigilância de seu pai, e finalmente se reúne com Dmitri. Acontece que na noite em que Kraven fugiu de casa, Dmitri implorou para ir com ele, mas Kraven recusou ao longo dos anos. Dmitri sofreu com as broncas do pai, e Kraven não pode deixar de sentir culpa. Embora no fundo, o garoto ainda anseia pela aprovação de Nikolai, mas Kevin insiste para que seu irmão fique longe dele. Momento em que está prestes a explicar mais, seu pai aparece, de repente ou não querendo estragar o aniversário do irmão. Kraven força um sorriso. Após a festa, ele passa a noite sozinho em um parque. Na manhã seguinte, ao se preparar para se despedir, ele encontra o quarto revirado e seu irmão, faltando. Tudo o que resta é uma mancha de sangue no lençol. Ele imediatamente corre para a varanda e avista seu irmão sendo empurrado para dentro de um carro, sem hesitar, Kraven pula. A altura não é nada para ele, mas ainda assim ele chega a um passo atrasado, pois os sequestradores já desapareceram na estrada. Kraven se recusa a desistir. Ele libera uma velocidade bestial e corre atrás deles. À medida que a distância entre eles diminui, seus músculos se enchem de poder. Ele se choca contra o carro, como um touro em fúria, e depois salta sobre ele em um movimento poderoso. Ele tenta quebrar a janela para resgatar seu irmão, mas o carro está se movendo muito rápido e Kraven é arremessado. Ao se desviar, os sequestradores levam Dmitri para um doca remota, mas Kraven não está muito atrás. Pouco antes de o helicóptero decolar, ele amarra uma corda de rede na estrutura, firma os pés e usa a força bruta para segurá-lo. Quando o assassino saca sua arma, Kraven amarra a corda, desvia das balas, pega um cano de aço e salta no ar. O atirador nem tem tempo de reagir. Antes de ser derrubado, o helicóptero finalmente se solta e Kraven, em um último esforço, se agarra. Arrastado por centenas de metros pelo mar, ele acaba derrubado por uma boia e só pode observar seu irmão sendo levado. Kraven recorre a Calypso esperando que seus recursos possam descobrir o esconderijo dos sequestradores, embora ela concorde levará tempo. Então Kraven procura seu pai apenas para descobrir que Nikolai já sabe o que aconteceu. Os sequestradores enviaram um dedo decepado como prova, exigindo 20 milhões de resgate, embora o dinheiro signifique pouco para Nikolai. Como o chefe da máfia mais temido de Nova York, render-se significaria o fim de sua reputação, e mesmo que o resgate fosse pago, ele acredita que eles não libertariam o refém após ponderar. Nikolai decide ignorar a exigência, vendo o seu pai escolher abandonar Dmitri. Kraven sabe que precisa resgatar o irmão com as próprias mãos. Felizmente, o lado de Calypso tem um avanço. Um amigo localizou a base, mas no momento em que ela sai, esse amigo encontra o estranho assassino. Acontece que seu amigo já havia sido comprado. O que ele não esperava é que o do outro lado despreza a traição. A base dos sequestradores fica escondida em um penhasco íngreme, mas isso não representa um desafio para Kraven. Ele se agarra à rocha como um lagarto e se infiltra rapidamente na fortaleza. Um guarda-mal entra em seu campo de visão antes que uma lâmina voadora perfure sua garganta. Ele se move com destreza, mas ao cometer um deslize, sua presença acaba acionando o alarme. Ainda assim, os inimigos subestimam sua força e os tiros cessam em segundos. Homer, liderando o grupo, tenta revidar, mas é arremessado longe pela investida de Kraven. No momento em que Kraven está prestes a interrogá-lo sobre o paradeiro de seu irmão, ele sente o perigo. Um foguete vem voando. Não há tempo para desviar e Kraven e Homer são lançados do penhasco juntos. A explosão provoca um deslizamento de terra para preservar a pista que tinha. Kraven usa seu corpo para proteger Homer dos destroços que caem. Com o muro da cidade sendo explodido mais uma vez, Kraven não consegue escapar a tempo e é completamente enterrado. Depois, o assassino está vasculhando o corpo de Kraven, preparando-se para tirar uma foto para enviar ao seu chefe, mas ele nunca esperava que esse Kraven aparecesse de repente atrás dele, antes que os dois assassinos pudessem reagir. Kraven já os havia derrubado. Enquanto isso, Dmitri é levado diante de Rhino, que opta por não machucá-lo. Em vez disso, ele mostra compaixão. Ele acredita que Dmitri, negligenciado pelo pai, compartilha um passado semelhante ao seu. Para ganhar sua confiança, Rhino revela que passou por experimentos biológicos extremos, transformaram no que é hoje, embora tenha ganhado uma força imensa. Ele sofre constantemente uma dor excruciante, apesar de odiar sua forma monstruosa.
Ele entende que apenas os fortes são respeitados. Ele espera que Dmitri concorde em passar pela mesma transformação e use seu poder para dominar o império criminoso de Nikolai. Mas nesse momento, seus homens relatam um intruso e todos secam suas armas. Rhino não esperava que Kraven chegasse tão rápido. No entanto, quando as portas do elevador se abrem, não é Kraven, é o estrangeiro. No momento em que ele tira os óculos, todos são puxados para uma alucinação. Ele desliza pelo corredor como um fantasma e aparece diante de Dmitri. O estrangeiro avisa a Rhino para não matar Dmitri antes de capturar Kraven, pois descobriu que ele não tem fraquezas, exceto por seu irmão. Em seguida, ele tira uma planta do bolso, uma espécie rara da Sibéria, a mesma que Kraven usa para criar suas flechas envenenadas. Encontrando onde ela cresce, eles podem rastrear Kraven. Enquanto isso, temendo pela segurança dele, Calypso Kraven a leva para seu esconderijo na Sibéria. O local está cheio de equipamentos de pesquisa e ervas raras. Acontece que Kraven vinha estudando plantas na esperança de recriar o antigo remédio que uma vez o salvou, mas Calypso não sabe a receita, pois ela se perdeu com sua avó. Ao mesmo tempo, o estrangeiro e Rhino chegam com um novo veneno. Uma vez injetado, ele alerta os medos mais profundos de uma pessoa, causa falência de órgãos e por fim as mata. Dentro de um pesadelo. Mas logo eles encontram algo perigoso espreitando. Na floresta, um guepardo surge das árvores, apenas para desaparecer. Com a mesma rapidez no caos, Dmitri escapa para a mata. Rhino envia uma equipe para procurá-lo, sem saber que estão caindo na armadilha de Kraven, que quer ir uma caçada na selva. Kraven se move depressa. Antes que os assassinos tenham a chance de atirar, já estão mortos no chão. Os homens restantes entram em pânico, mas já é tarde demais para correr. Nino percebe que seus homens estão condenados e ordena que um helicóptero bombardeie a área, mas Kraven é rápido demais e desvia facilmente dos explosivos. No entanto, ao retornar, ele é atingido por uma flecha envenenada. Sua visão fica turva e seu corpo começa a balançar. De repente, aranhas o cercam e Kraven cai em um pesadelo. A voz do estrangeiro ecoa em sua mente, mas ele não consegue distinguir a ilusão da realidade. Ele tenta revidar, mas seus membros estão lentos. Quando finalmente ataca, atinge apenas postes de madeira. No momento em que o estrangeiro avança para o golpe final, uma flecha perfura sua testa. Calypso chegou bem a tempo, vendo Kraven à beira da morte. Ela usa o elixir misterioso novamente, trazendo-o de volta aos seus sentidos. Enquanto isso, Rhino recebe notícias de seus homens e presume que Kraven está morto. Ele se prepara para retornar à base, Dmitri, mas então ele vê uma enorme debandada de rinoceronte búfalo. Sabe que ninguém poderia sobreviver a um ataque desses. Ele desconecta a mangueira em suas costas e seu corpo começa a endurecer em segundo. Os carros são frágeis diante dos búfalos e Kraven os alcança rapidamente. Rhino sobe em cima de um carro e Kraven ataca primeiro, lançando-o a vários metros com um chute voador. Enquanto o carro gira fora de controle, Rhino nem tenta desviar e a força arremessa Kraven para longe. Ele levanta o carro novamente e Kraven encurta a distância, usando sua agilidade, desviando dos ataques e fica cara a cara com seu inimigo. Mas não importa o quão forte ele bata, e isso não machuca Rhino. Em vez disso, Kraven é lançado a dezenas de metros. Ele fica atordoado com o golpe, e antes que possa se recuperar, Rhino lança outro ataque, não dando chance de revidar com uma investida brutal. Rhino lança Kraven e o caminhão pelos ares. Kraven fica preso debaixo dele, enquanto o Rhino sorri vitorioso. Mas Kraven se levanta novamente, apenas para ser capturado mais uma vez. Quando está prestes a perder a consciência, ele percebe a fraqueza de Rhino. Ele reúne toda a sua força e crava uma arte de metal no ponto fraco, fazendo-o rugir de dor e soltá-lo. Isso apenas o enfurece. Kraven rapidamente puxa um cabo de aço e com seus reflexos, a giz o enrola firmemente em Rhino. Ele arremessa a outra extremidade para o céu, amarrando-a a um búfalo em disparada. Depois de ser pisoteado pela manada de búfalos, Rhino mal consegue se manter vivo. Mas as coisas estão longe de acabar. Kraven rastreia seu pai, apenas para descobrir que foi ele quem enviou a filmagem da fuga para Rhino. Nikolai não nega, pois sabia o tempo todo que o caçador misterioso era seu próprio filho. Então secretamente contratou o Rhino, usando o laço de Kraven com seu irmão como isca, na esperança de eliminar essa ameaça pelas mãos de outra pessoa.
Embora Kraven esteja decepcionado, ele não consegue matar o próprio pai, mas... Ao se afastar, o rugido de um urso ecoa da selva. Nikolai pega seu rifle em pânico, apenas para descobrir que não há balas dentro. No momento em que Kraven se afasta, o urso lança seu ataque. Um ano depois, Kraven vai ao aniversário de seu irmão, apenas para descobrir que o garoto assumiu completamente os negócios de seu pai. Ele não quer que seu irmão se torne o próximo Nikolai. Então, após a festa, ele tenta conversar com ele, mas o que vê o abala profundamente. Acontece que Dmitri se juntou secretamente ao experimento do médico há muito tempo e orquestrou tudo em segredo. Até o próprio Kraven não passou de um peão no tabuleiro de xadrez de Dmitri e ele está prestes a desencadear uma catástrofe. Diferente de tudo que o mundo já viu, terminando assim. Covarde o Caçador, filme de suspense e aventura de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.